Vibe Mundial FM. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, a rádio que nos permite agora iniciar o programa Antenas do Coração, que é um momento de alegria, de descontração, onde podemos respirar, como diz a música linda, respirar, pausar, para refletirmos sobre temas, sobre assuntos relacionados à nossa vida, relacionados ao mundo do lado de dentro. Então, onde quer que você se encontre neste exato momento, o meu convite, doutora Márcia Schwindt, já há alguns anos aqui, tendo esta honra, este prazer, essa satisfação de interatividade total com vocês, o meu convite é que você capte do universo toda a força de paz, de energia, de harmonia, de fé, de esperança e que estas forças possam lhe ajudar a vencer todos os seus desafios existenciais. Estamos vivendo ainda alguns momentos, né, de um isolamento aí que vai se flexibilizando e é muito importante porque todas as pessoas, de alguma maneira no mundo, tiveram que conviver com algum tipo de limitação, mas hoje, independentemente de algumas restrições em função de questões aí relacionadas à saúde, porque você deve aceitar algumas limitações em sua vida, mas principalmente as limitações autoimpostas. Muitas vezes somos limitados aí por questões políticas, econômicas, por questões virais, mas muitas vezes nós vivemos oprimidos, sacrificados, a relação da alma com o corpo passa a não ser mais de harmonia e passa a ser uma relação de tensão, de estresse. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre a harmonia interior. Como harmonizar pensamentos, sentimentos, emoções. E a gente sabe que a harmonia interior, hoje mais do que nunca, ela reflete em nós como uma música linda, como uma música boa, ela é ouvida. E isso traz paz, traz serenidade. Então, quando nós falamos em harmonizar a vida, isso não significa que você não deva ter desafios, problemas. Isso não significa que você precisa fazer aí a viagem dos seus sonhos, ou estar no Tibete, deixar de pagar boletos, de trabalhar, de criar filhos. Mas, sobretudo, lidar com tudo isso, mas mantendo uma sensação interna de leveza, de serenidade e, principalmente, a harmonia interior. Ela reflete a necessidade de reorganizarmos, principalmente, sentimentos, rever conceitos, rever crenças, mudar ações. Muitas vezes nós saímos daquele estado natural de paz interior porque nós nos deixamos abalar pelas contendas, conflitos, pelo disse-me-disse, pela necessidade também de parecer ser para os outros, quantas pessoas não estão aí se cobrando por demais, o quanto também muitas pessoas se tornam extremamente vulneráveis às informações, e as informações, né, muitas vezes apregoam aí o pânico, o desespero. Então, como você vai se reorganizar emocionalmente e se dar paz? E eu costumo falar no programa, a partir do momento que você se dá paz, você começa a dar paz para os outros também. Então, para termos uma harmonia interior, precisamos ter organização mental. É muito comum nos pacientes que eu atendo que não conseguem mais gerenciar sentimentos, emoções e se veem acometidas pelo pânico, pela depressão, por transtornos, né, obsessivos compulsivos, toque, enfim, o quanto lá atrás necessitava organizar-se mentalmente.
A organização mental é quando você busca uma função, uma ordem e uma finalidade até para os pensamentos que estão entrando. E muitos pensamentos, se você não controlar este fluxo, são sabotadores. Eles te fazem acreditar que você não é tudo isso, que você não vai conseguir. Então o filho liga que vai se atrasar. Ai, meu Deus, o que será? Será que ele vai voltar? O marido se atrasa. Ai, será que foi sequestrado? Nós vivemos um momento onde muitas pessoas se veem reféns de pensamentos preocupantes, sabotadores da paz interna e da felicidade. E não é somente a preocupação com aquilo que se está vivendo, mas com aquilo que a pessoa acha que pode vir a acontecer. Então, hoje, colocarmos ordem na nossa mente é buscarmos o bem-estar físico e mental. O nosso cérebro, ele reage à nossa desorganização. E a nossa organização mental, ela requer praticidade, funcionabilidade. Então, as pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade em dormir na hora certa, eu costumo falar que uma pesquisa que diz que 80% a 90% de crianças, jovens, adolescentes que estão dormindo na madrugada, acordando tarde, essa porcentagem vai ter chances de desenvolver um distúrbio psiquiátrico como depressão, pânico, ansiedade, toque. E hoje nós percebemos muito isso. O indivíduo muitas vezes se aposenta, fica até altas horas na madrugada. É como se ele precisasse curtir a vida, ou a criança ou adolescente nas férias. E não imaginamos o que esse desregramento, o que essa perda do ritmo biológico, e todos nós precisamos respeitar o ritmo do nosso corpo. Nós não estamos falando aqui em padrões morais ou regras rígidas. Naturalmente, você tem aí férias ou um final de semana, você pode fazer uma concessão, dormir um pouquinho mais tarde, acordar um pouquinho mais tarde, mas existem pessoas que comem na hora de dormir, dormem na hora de comer, e toda essa transgressão, quando há essa desorganização e a pessoa trai o seu ritmo biológico, o cérebro ele reage de uma forma negativa. Por quê? Porque ele vai precisar gastar mais energia para que você realize com procedimentos mais simples. Então, quando tivermos que exercer algum comportamento complexo, alguma ação complexa, o cérebro ele pode e muito provavelmente ele vai estar atrofiado para estas questões complexas. Então, isso gera o quê? Desatenção, desmotivação e procrastinação. Eu tenho visto jovens, adolescentes procrastinando estudar, decisões, não têm as janelas de memória, concentração e raciocínio abertas, limpas. Por quê? Então, a dependência tecnológica, o abuso de tecnologia, vai dormir tarde, acorda tarde. Então, tudo na vida, como é que você vai exigir, por exemplo, que uma pessoa que não tem um mínimo de disciplina, consiga disciplinar seus sentimentos e emoções. Então, a médio e longo prazo, começa a ter sentimentos desconexos, né? Uma hora gosta, outra hora sente raiva. Então, tudo isso reflete uma bagunça mental por falta de uma disciplina, por falta de um respeito, de um ritmo biológico. Isso torna vulnerável aos transtornos por antecipação, que são os pensamentos preocupantes, e isso torna mais vulnerável, refém de sentimentos e emoções, muitas vezes como o medo, que paralisa as forças da pessoa, ou a raiva, ou a ira, ou a depressão. Então, precisamos colocar vida na nossa vida. E vida é disciplina. Vida é ordem. Uma pessoa, para harmonizar-se interiormente, ela precisa, então, colocar ordem na casa. A casa é o templo, primeiramente, é o templo sagrado do corpo. O corpo é o primeiro discípulo da alma. Aqui, sim, muitas pessoas se enganam quando acham que tem uma vida altamente espiritualizada, quando o corpo ele padece ou nos excessos ou na falta. O corpo, sendo o primeiro discípulo da alma, você só vai ter uma vida espiritualizada quando você tiver o caminho, ou trilhar o caminho do bom senso, do meio, da disciplina. Uma outra coisa, né? Minha mãe, que é uma pessoa muito querida, já veio aqui na rádio, ela sugeriu que eu falasse sobre isso.
Uma pessoa que é bagunceira, que não harmoniza, não organiza o seu espaço físico na sua casa, então acumula coisas ou acumula lixo, muito comum nos jovens, né? Eu costumo atender aí jovens, adolescentes, e a mãe cobra naturalmente o quarto que está sempre desarrumado, fedido. Olha, gente, os reinos angelicais, os reinos superiores, as colônias de luz, elas são extremamente limpas e organizadas. Quem está aí fazendo bagunça na casa ou juntando sujeira está se preparando para viver no umbral, no inferno, né? E dentro dessa situação de sujeira, de bagunça, de desordem, o nosso emocional, ele responde da mesma maneira. Uma pessoa, por exemplo, a organização mental, por exemplo, que você desenvolve no seu quarto, nos seus livros, no seu armário, nas suas roupas, nos seus objetos, na disposição deles pelo cômodo, também vai refletir não somente a funcionalidade de tudo, mas também no seu aprendizado, na realização das suas tarefas. O primeiro passo é você colocar ordem mental, emocional e física no ambiente, no seu templo sagrado do corpo e também no ambiente mais próximo à sua volta. E se programar para cada dia da semana. As pessoas, então, como eu falei, que se aposentam e não têm um roteiro de atividades, ficam ao Deus dará, às vezes perde totalmente a produção aí de serotonina, e aí não tem depois o entusiasmo, a motivação para fazer as coisas, ou perde muito da produção da melatonina, começa a ter dificuldades para dormir. Por quê? Porque a música, né, Deixa a Vida Me Levar, é muito bonita, né, parece até o fluir das coisas, mas a nossa consciência, ela precisa se expandir dia a dia. E para ela se expandir dia a dia, nós precisamos nos sentir úteis. Nós precisamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com a consciência tranquila. Vibe Mundial 95.